Take 2, parábola, craquete. Show? E aí, moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Um prazer estar falando novamente para vocês uma porção da palavra do Senhor. Eu espero que abençoe a sua vida, assim como a palavra do Senhor tem abençoado a minha. E a devocional de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, onde Jesus fala o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena-me ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo está desenvolvendo o seu ministério na terra, está andando entre os homens, está pregando o evangelho do reino, está abrindo as portas para que outras pessoas possam adentrar ao reino celestial, está falando a respeito de salvação, arrependimento, confissão de pecados, graça salvadora, misericórdia, amor eterno. Jesus Cristo, ele está falando de coisas que muitas vezes os seus ouvintes não estavam acostumados a ouvir. Uma vez que o contexto social, moral, religioso de Jesus era permeado por homens que angariavam a salvação através das obras, a multidão muitas vezes não tinha consciência do que significava a misericórdia, a fé salvadora, o amor gracioso de Deus para com as suas vidas. E por isso aqui Jesus ele começa a pregar todas essas qualidades do reino a homens que estavam cegos. A partir do início do capítulo 12, Jesus vai nos dizer que existiam fariseus, homens religiosos de uma seita judaica que pregavam a palavra do Senhor através de obras. Aqui Jesus ele começa a dizer no capítulo 12, de que, a partir do versículo 2, de que nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. O que Jesus estava querendo dizer? De que o fermento dos fariseus era pesado demais e de que os homens, a multidão que os seguia, tinha que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento era esse? Que trabalho era esse? O que os fariseus realizavam que aqueles homens, aquela multidão deveria ter cuidado? Aqueles homens oravam, meus irmãos, afirmando em suas orações, agradecendo a Deus que eles não eram iguais aos publicanos, aos outros homens, a homens que olhavam para Deus, clamando: Tende misericórdia de mim, pois sou pecador. Aqueles homens batiam no peito, orando aos céus, dizendo: Senhor, eu não sou igual a aquele homem. Eu não sou iguais àqueles que necessitam de misericórdia. Eu realizo as minhas obras conforme Deus as solicita.
Aqueles homens também jejuavam, falando para todos os que estavam ao seu redor o preço que eles pagavam por sacrificarem a sua vida com Deus. Aqueles homens davam esmolas às pessoas necessitadas, e ao dar esmolas às pessoas necessitadas, eles demonstravam com isso de que eles eram bons. Entre aspas, eles eram bons. Então aqui Jesus começa a falar que a multidão precisava ter cuidado com essa palavra, porque isso não era mencionado como algo bom no reino de Deus. Jesus não queria que os seus seguidores buscassem o seu Senhor através de todas essas obras. Jesus queria que esses homens buscassem a Deus de coração limpo, de coração envolvido pelo amor de Deus e envolvido pelo amor a Deus e não pelas coisas aqui da terra. E em dado momento, na multidão, um homem se levanta e o homem começa a requerer de Deus parte de suas obras. Ele fala com o Senhor: Deus, mestre, fala com meu irmão para que ele reparta os seus bens comigo. O direito de primogenitura que pertencia ao seu irmão mais velho, que era concedido a ele e que ele queria ainda nessa vida ter os seus recursos, ter recursos que eram direito dele. Aquele homem não estava errado em querer esses recursos. O erro consistia em que isso fazia com que o seu coração fosse tomado de avareza, que aquele homem fosse tomado por amor às coisas aqui dessa terra. E aí Jesus, explicando para ele que ele não era juiz, que ele não se constituía de juiz sobre as mesquinharias que o homem produz aqui nessa terra e que o nosso coração é capaz de produzir, e que Jesus, falando com aquele homem a partir do versículo 15, de que para que ele tenha cuidado e passe a guardar o seu coração de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui aqui na terra. Jesus começa a contar uma parábola para aquele homem, para que ele tenha noção exata do que significava ser avarento. E aí Jesus fala a respeito de um homem que era rico e que tinha vários celeiros, e que nesses celeiros esse homem juntava alimentos das diversas qualificações. Esse homem produziu tanto, irmãos, produziu tanto que os seus celeiros estavam abarrotados, estavam cheios, ele não tinha aonde mais guardar alimentos. Esse homem teve uma excelente ideia. Olha a ideia genial que esse homem tem. Já que eu não tenho espaço para construir, para depositar os meus alimentos, eu vou destruir todos os meus celeiros e vou reconstruir celeiros ainda maiores para que mais alimentos possam ser encaixotados aqui, possam ser guardados, reservados aqui, e a partir do momento em que tudo isso acontecer, eu vou sentar, eu vou beber, eu vou comer e eu vou ficar feliz, e aí eu vou descansar. Olha como esse homem estava com o seu coração envolvido com coisas aqui da terra, com bens materiais, com situações que muitas vezes, meus irmãos, nos desfocam da presença do Senhor. Em outras partes, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que da dificuldade que há em um rico entrar no reino de Deus. Mas aí nós podemos nos perguntar, então, uma pessoa que possua uma classe social, uma classe econômica favorecida diante de outras pessoas, não pode entrar no reino dos céus, Michel? Jesus não estava dizendo isso. Jesus não estava dizendo que o pobre vai entrar e que o rico vai ficar de fora. Não. Jesus estava dizendo que os pobres de espírito, para eles, as portas estão abertas. Pobres de espírito no sentido de que humildade suficiente para reconhecer de que nós não somos nada nessa vida e de que Jesus Cristo é suficiente para nós. E de que o rico, aquele que centraliza a sua vida, a sua existência nas coisas aqui da terra, terá dificuldades para entrar, porque Jesus não é suficiente para ele, a ponto dele ocupar as suas coisas, ocupar o espaço de Deus no seu coração com coisas aqui dessa vida.
Perceba, meus irmãos, a avareza que Jesus está nos chamando a atenção. Não consiste no fato de sermos ricos, tampouco consiste no fato de sermos pobres, porque ainda assim, pobre pode se esquecer de Deus e centralizar nos milagres, nas curas, achando que Deus só é representado em sua vida através do extraordinário e não do ordinário. De que Deus só se manifesta em sua vida através da cura e do milagre e não do pão nosso que Ele nos dá a cada dia. Assim como o pobre e como o rico, todos nós precisamos olhar para o reino de Deus com um olhar de alegria, olhar de satisfação, olhar, meus irmãos, de saber que aquilo que Ele está nos concedendo ainda nesta vida precisa ser aproveitado, precisa ser explorado, precisa ser reestruturado enquanto nós estamos aqui. Eu me lembro de uma história de um grande rico, de um homem rico, de um homem galês do país de Gales. E aquele homem deixou certas instrumentalidades para que o seu velório acontecesse, certas regras. Aquele homem pediu para que quando ele fosse morto, que quando a morte então chegasse, a sua morte fosse no Estádio Nacional do país de Gales e que toda a nação fosse convidada. Aquele homem ainda pediu que do lado do seu caixão, no centro do campo de futebol, pudessem ser colocados todos os bens que ele possuía. Se não fosse material, se não pudesse trazer os seus edifícios, os seus prédios, mas que colocassem algo que representasse todos os seus bens. Então o campo de futebol ficou extremamente possuído por tantas coisas que aquele homem tinha. E na sua carta de despedida, aquele homem fala o seguinte: vocês estão percebendo que não consigo colocar nada dentro do caixão. Tudo ficou aqui nessa terra. A grande lição que fica para nós, meus irmãos, desta parábola e dessa história que eu acabei de contar, que a vida é apenas uma e ela precisa ser vivida com contemplação no reino de Deus e não com satisfação nas coisas aqui da terra. Tudo isso um dia vai passar. E para que nós não nos achegamos até a Deus e ouvimos dele as palavras conforme este homem ouviu no versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Para que não possamos ouvir essas palavras do nosso Mestre, que passemos a construir uma vida de qualidade aqui, no reino que pertence a Ele, no reino onde nós somos convidados a participar, no reino, meus irmãos, onde nós entesouramos coisas para Deus e somos ricos para com Ele. O que Jesus quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é que o verdadeiro tesouro é depositado nele, é colocado diante dele. É quando o nosso coração está diante do Senhor, a fim de ouvirmos o que Ele tem para nós, vivermos o que Ele tem separado para nós e nos satisfazermos naquilo que Ele tem para cada um de nós. Que Jesus te abençoe e preencha o teu coração com essa porção da palavra do Senhor. Deus te abençoe e vamos juntos.